Olá, queridos, obrigado por vocês mais uma vez aqui comigo. Antes de tudo, eu quero te pedir perdão. Eu estou tentando trabalhar com esse som, mas o meu alto-falante não está bem. Eu comprei uma câmera nova para poder melhorar um pouco a imagem, mas ela vem com um alto-falante, com microfone adaptado nela, mas eu estou percebendo que o som não está ficando bom. Assim que eu conseguir efetuar o pagamento dela, eu prometo que eu vou comprar, vou investir num microfone bom para que tenha um som de qualidade. Mas espero que vocês possam estar entendendo, tá bem? Hoje a nossa lição é muito importante, é uma das coisas que eu gosto, uma das aulas que eu admiro muito, é uns estudos sobre a história do pentecostalismo, a Rua Azusa. Então, para você que nunca ouviu falar dela, fique comigo, nós temos um caminho hoje percorrer muito gostoso. Eu confesso que após a aula de John Wesley, Wesleyanismo, a penúltima aula que nós já tivemos aí, após o Wesleyanismo, essa é uma das minhas matérias preferidas. Então eu estou aqui, na verdade, não é para ser o melhor, mas é que para junto de você a gente possa esclarecer algumas coisas, conversar sobre esse movimento, conversar o que aconteceu, da onde que surgiu esse movimento. E eu quero te dizer o seguinte, queridos, essa revista que nós estamos estudando, já nós vamos ver ela direitinho, o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo, ela é uma sequência de lições muito ligada uma com as outras. A maioria você nunca ouviu porque é história, mas nós precisamos da história. Um povo sem história, ele não tem vida. Um povo sem história, ele não tem nada. Então nós precisamos entender por que hoje nós que somos, por exemplo, eu assembleiano, me considero um pentecostal. É porque grita, vira piruleta, planta bananeira? Não, queridos. É porque nós acreditamos no poder do Espírito Santo, do mesmo jeito que foi no dia de Pentecostes, foi na vida dos apóstolos, foi na vida de Paulo. Nós acreditamos que isso não parou. Algumas igrejas dizem que parou, mas não parou. A história mostra que não parou. Então, a palavra de Deus mesmo diz, revestivos do poder, e depois vai para pregar. É isso que nós temos que entender. Então, essas lições, elas são uma puxando a outra. Eu quero convidar você, se você não assistiu às outras, tire uma tarde, mesmo que talvez a sua escola bíblica não é da Betel, é da CPAD, eu não sei, mas pegue desde a primeira, sobre a evolução do Espírito Santo, sobre o puritanismo, o pietismo, o wesleyanismo, o movimento de santidade, para que você possa entender, tá bem? Vamos orar para a gente iniciar? Querido papai, mais uma vez, Senhor, eu quero te pedir a tua direção, que o Espírito Santo possa, Senhor, nos dirigir numa aula que glorifique o teu nome, Senhor, que o Senhor seja exaltado. Fique conosco e nos direcione ao aprendizado, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, queridos? Então, vamos para a nossa aula de hoje. A revista, como eu mostrei, Betel Dominical, Adultos, Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo, a primeiro trimestre nosso de 2025. Essa lição será aplicada no domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. É a 8ª lição. Lembrando que, como nós vimos na primeira, são 13 lições. Então estamos partindo já para o finalmente aí, ó. Espero que você esteja atendendo. Título dessa lição de hoje: O avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou para o mundo. Então vamos lá? Deixa eu pegar o meu marca-texto e vamos começar a aula. Texto áureo: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:11. Então a palavra de Deus, esse versículo já é uma promessa. Ele está dizendo que se nós buscarmos, nós o encontraremos, mas com uma condição: quando buscar de todo o vosso coração. O que é isso? Sem influências, sem distração, sem querer nada em troca. É quando eu me rendo totalmente ao Senhor. Verdade aplicada. É preciso clamar ao Senhor por um avivamento espiritual que resulte em renovação e transformação.
para a glória de Deus. Objetivos da lição: conhecer a história do avivamento da Rua Azusa, identificar a ação do Espírito Santo na vida de Seymour, ressaltar a importância da Rua Azusa para os pentecostais. Texto de referência, conhecido, nós estamos falando dele desde a primeira aula, porque o foco é nisso, é nesse cumprimento dessa promessa, que está lá em Joel 2, versículos 28 ao 31, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, isso era uma promessa de Joel que foi cumprida em Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Porque o texto é bem claro, ó. E depois, que depois é esse? Nós precisamos entender depois do quê? Depois de Jesus ir para o céu. Lembra a promessa dele? Ele falou: eu vou para o Pai, vou mandar o Consolador, mas antes ficar reunidos, buscar-me, até que do alto sejais revestidos de poder, até que se cumpra a promessa de Joel 2, 28, que ele derramaria. É o grande dia de Pentecostes, é onde a história mudou. O Espírito Santo que estava com Jesus, curando, libertando, restaurando, passa a morar agora dentro daquele que o busca de todo o coração. Vamos lá para a nossa lição? Introdução. Nessa lição, veremos aspectos relevantes da forte conexão entre o movimento pentecostal e as ações de Charles Parham e William Seymour, além dos eventos ocorridos na Escola Bíblica de Topeka e nos cultos na Rua Azusa. Que o Espírito Santo nos conduza em tão edificante estudo e opere em nós o anseio por receber mais do Senhor. O que eu quero te pedir é que não se distraia. Se você tiver a tua revista, fique com ela nas mãos, anote, rabisque, escreva, procure se identificar com essa lição. Eu te aconselharia mais ainda a assistir não só uma vez, mas mais de uma vez. E eu quero que você deixe o seu comentário aí, se entendeu a lição, se não entendeu, se ela foi boa, no que eu preciso melhorar, se eu preciso da tua ajuda, porque juntos o Espírito Santo vai trabalhar em nós e nós vamos operar grandes maravilhas. Jesus diz que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e faríamos maiores ainda. Por isso há necessidade de termos poder quando somos cheios do Espírito Santo. Primeiro tópico: a importância da escola bíblica em Topeka. Dando continuidade aos estudos dos movimentos de renovação da igreja, veremos que, para um entendimento adequado do avivamento pentecostal no século XX, é fundamental conhecer um pouco da contribuição de Charles F. Parham e sua escola bíblica Bethel em Topeka, Kansas, para o que posteriormente ocorreria na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, em 1906. 1.1. O estudo do batismo no Espírito, baseado no livro de Atos de Apóstolos. Parham era pastor de Topeka, onde administrava o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Nesse ambiente, em janeiro de 1901, a senhora Agnes Osman foi batizada com o Espírito Santo, com a evidência física de falar em outras línguas, conforme em Atos 2:24. Então vamos entender, queridos, vamos conversar, vamos bater um papo. Eu quero que essa aula seja bem dinâmica, então eu preciso que você me ajude comentando, curtindo, compartilhando, dê o joinha. Vamos fazer essa plataforma, o YouTube, entender que esse vídeo tem importância. Para você que é professor e talvez está assistindo aqui comigo, espero que nós possamos juntos contribuir para uma aula melhor. Entenda que esse avivamento
que chegou à Rua Azusa, ele começou em Topeka, uma cidade em Kansas, nos Estados Unidos, através de um instituto bíblico chamado Bethel College. Entenda uma coisa, se você prestou atenção nas outras aulas, o avivamento, o renovo, a restauração da igreja ocorreu somente quando teve busca, quando teve oração, leitura da palavra, estudo bíblico, quando algumas pessoas reunidas começaram buscando algo novo. Algumas pessoas descontentes pelos caminhos que a igreja estava tomando, quando começaram a refletir com a situação atual da igreja e com a situação de Atos, da igreja verdadeira, a igreja primitiva, viram que a igreja atual estava desviando o foco. Então começaram a reunir, estudar a palavra, buscar a palavra e bater de frente com as doutrinas erradas do homem. Porque nós já estudamos que o homem começou a administrar a igreja e deixou Jesus de fora. João escreve à igreja de Laodiceia dizendo que Jesus estava na porta, batendo, clamando para entrar. Ou seja, ele estava dizendo que a igreja em tão pouco tempo havia deixado Jesus de fora. Então, Parham estava descontente com isso e através do seu estudo começou a buscar esse renovo. Em 1901, uma senhora, uma mulher, até então era raridade, não tinha isso, porque vivia um mundo racista, um mundo machista. A mulher foi batizada. E presta atenção, queridos, nós temos que entender como em Atos, lembra, em Atos não foi dado o dom de línguas estranhas, de línguas do céu. O apóstolo Paulo diz que as línguas estranhas, se não tiver interpretação, é para nós mesmos, edificação própria. Mas aqui precisava edificar a igreja. Então ela foi batizada com falar em outras línguas, línguas de outras nações. Queridos, a história conta, se você procurar, tem vídeos de documentários, que essa senhora, ela não só teve o dons em outras línguas, na verdade foram 5 línguas diferentes. Ela falava e interpretava essas línguas de outras nações, como Deus também, o Espírito Santo, a encheu com uma unção que ela começou a tocar piano, uma pessoa que nunca havia tocado, e ela tocava canções maravilhosas, através do Espírito Santo, queridos. Era dom para ela poder sair às fronteiras. Quando foram batizados lá em Atos, e começaram a falar em outras línguas, é porque Deus estava selando para que fosse pregar em outras nações, não ficassem só no nosso meio. Conforme em Atos 2:4, o ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, pois a partir desse avivamento, a chama pentecostal se espalharia pelo mundo. Conscientes da importância de Charles Fox Parham, alguns estudiosos o consideram um instrumento fundamental na formação do pentecostalismo. Então entenda uma coisa, queridos, a maior evidência em 2:4 de Atos sobre o batismo com o Espírito Santo era a evidência no falar em línguas. A igreja passou por muitos e muitos períodos e não haviam tido mais esses movimentos de falar em outras línguas. Eram difíceis. E em 1901, Charles Parham, buscando na escola bíblica estudos sobre isso, essa mulher foi batizada. Ela recebeu o dom de falar em outras línguas. E a partir desse momento, o Pentecostes, o Atos 2:4, reviveu, voltou a ter, a chama começou a se acender. Por isso que o texto fala que a chama pentecostal começou a espalhar pelo mundo, ou seja, começaram a ver e falar assim, poxa, Deus ainda batiza com o Espírito Santo, precisamos buscar isso. Estão entendendo, queridos, esse primeiro tópico? Espero que sim. O bispo Eudes José do Carmo, ele comenta no seu livro, o pentecostalismo é um movimento legitimamente bíblico e que, historicamente, não se restringiu à igreja primitiva. O que ele diz? Que o Pentecostes não teve fim, não tinha data marcada para terminar. Ele era um movimento não só da igreja primitiva, mas de todos os tempos. Charles Fox Parham fundou o Colégio Bethel na cidade de Topeka, Kansas, em dezembro de 1900. Os alunos do colégio bíblico, sob a orientação de Parham, se dedicaram ao estudo acerca da evidência do batismo com o Espírito Santo.
a partir dos relatos descritos no livro de Atos dos Apóstolos. Após estudos, os alunos concluíram que o falar em línguas era a prova bíblica do batismo com o Espírito Santo. Em 1º de janeiro de 1901, a aluna Agnes Osman recebeu o batismo e falou em línguas. Posteriormente, o próprio Parham e outros alunos também tiveram a mesma experiência. Olha que interessante, queridos. Quando o povo de Deus começa a se reunir para buscar explicações na Bíblia, o Espírito Santo opera. Eles se reuniram nesse colégio, nessa escola bíblica, e começaram a pagar o preço pelo estudo. Começaram a estudar o batismo com o Espírito Santo, que ele não teve fim. O porquê acabou, o porquê encerrou, o porquê parou. E no dia 1º de janeiro de 1901, Agnes recebe o batismo com o Espírito Santo. E a maior evidência era o falar em línguas. Logo depois, Parham, que era o diretor, recebe também, e outros alunos. 1.2. A glossolalia e o reavivamento. Estudando as Escrituras, Parham teve o entendimento de que o regresso de Cristo seria precedido por um reavivamento mundial, por meio da ação do Espírito, ação direta do Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo não tem avivamento, sem o Espírito Santo não tem o falar em línguas, sem o Espírito Santo não tem o avivamento. É ele que foi enviado para cá, que batizou, fomos batizados e cheios. É ele que Paulo fala, embriague-se do Espírito Santo. É ele que Jesus diz, olha, ficai até sejais revestidos de poder e do Espírito Santo. Ele então passou a ensinar que essa ação do Espírito é o batismo no Espírito Santo. Uma experiência distinta e separada da conversão, ou seja, não é porque eu aceitei Jesus, me converti, o Espírito veio morar dentro de mim, eu estou regenerado, justificado, num processo de santidade, que eu sou batizado com o Espírito Santo. Não, o batismo é um batismo com fogo, é um batismo com poder, é um batismo com autoridade. Então entenda que Parham começou a falar assim, olha, não é só ser convertido, eu preciso buscar, por isso que Jeremias diz, buscar-me-eis e me acharás, se buscar de verdade, de todo o coração. Portanto, assim como ocorreu em Atos 2, o falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Diante disso, tendo em conta suas pregações intensas em defesa da glossolalia, glossolalia é o falar em outras línguas, em línguas estranhas. Muitos teólogos consideram Parham como o primeiro a desenvolver o argumento teológico de que as línguas são evidência sempre inicial de uma pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por isso, queridos, que até hoje muitas igrejas pentecostais, elas só acreditam que você foi batizado com o Espírito Santo quando você fala em outras línguas, quando você recebe o batismo em outras línguas, a glossolalia. Mas tem uma corrente teológica, queridos, que eu não posso deixar oculto isso, que prega que não necessariamente uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela vai falar em outras línguas, porque Paulo mesmo diz que o Espírito é o mesmo, mas os dons são diferentes, e a cada um é dado conforme o Espírito Santo dedica. Então algumas linhas teológicas entendem que uma pessoa pode receber o dom de curar, mas não recebe o dom de falar em outras línguas. Mas a maioria, nós, os assembleanos, por exemplo, nós tomamos com base os estudos de Parham, que evidência maior do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, noutras línguas. Amém? Entenderam isso? Vamos dando continuidade? 1.3. A relevância na construção do movimento pentecostal. Como vimos nas lições anteriores, e mais uma vez, se você não viu, você está perdendo. É conteúdo maravilhoso, é conteúdo bom, para aquele que gosta de saber o porquê. Por que falar em línguas? Por que ser cheios do Espírito? Essas lições nos ajudam a isso. Ela é um fio, você não pode pular elas. Busque no meu canal, tem todas aí até agora, ó. Me dê uma forcinha lá. Vamos lá. O final do século XIX foi marcado por grandes expectativas e anseios de um novo avivamento espiritual para o povo de Deus. Hyatt
escreveu que o século XX alvoreceu com muitos andando na ponta dos pés, como se estivesse na expectativa do que Deus estava prestes a fazer. É certo que na Inglaterra, o Irving, vê a lição 7 aí, queridos, para você saber o que esse homem defendia lá, ó. Que ele já defendia que a glossolalia, o falar em línguas, é um sinal do batismo no Espírito Santo. Há registros históricos de pessoas que falaram em línguas como fruto de profunda experiência com Deus, em diferentes partes do mundo, bem antes do ocorrido do início de 1901. Como exemplo, podemos citar uma antiga obra de Emílio Conde sobre o derramamento pentecostal na história. Contudo, foi Parham que, além da formulação da doutrina da evidência inicial, cunhou os nomes mais tradicionais aplicados ao moderno pentecostalismo, entre eles, Movimento Pentecostal e Movimento da Fé Apostólica. Ele ainda fundou o periódico Fé Apostólica, que se tornou modelo para os jornais de linhas pentecostais. Então entenda que todos esses movimentos, principalmente os movimentos de Parham, a função deles era dar estrutura, alicerce para o que Deus estava para fazer. Como diz Hiett no livro dele, no começo do século, as pessoas sentiam que Deus estava para fazer algo sobrenatural, ligando todos os avivamentos que foi tendo dos séculos, desde os pré-reformadores, os reformadores, os puritanistas, os pietistas, os moravianos, o wesleyanismo, os movimentos de santidade que o Wesley foi despertando na nação, levaram a chegar no ponto onde Parham começou a olhar e falar assim, olha, está faltando o Espírito Santo. Está faltando o cumprimento, porque Deus já cumpriu em Atos 2,4 o derramamento do seu Espírito, que era a promessa de Pentecostes, que era a promessa de Joel 2. Então Parham dizia assim, o que está tendo de errado? Por que não está acontecendo isso? Queridos, eu não sei se você tem esse sentimento também, mas eu sinto muitas vezes que a igreja está caminhando por um caminho longe da igreja primitiva, longe dos firmamentos e fundamentos da nossa fé, longe de Atos dos Apóstolos. E isso me incomoda, porque eu acho que está na hora de reunirmos e começarmos a estudar e orar, estudar e orar, estudar e orar, porque Deus quer um novo reavivamento. Já houve promessas que seria aqui no Brasil agora. Nós temos que orar para que nós despertemos isso, para que nós possamos buscar isso de Deus. O que eu ensinei? O derramamento do Espírito Santo na Rua Azusa foi o cenário moderno, onde crentes foram cheios para impactar o mundo. Isso nós vamos estender ainda. Queridos, eu vou até deixar um link neste vídeo, um documentário sobre a Rua Azusa. Interessante. Assiste ele, vale a pena. Você vai ver as mudanças que Deus fez. Vamos lá para o tópico 2? Primeiro foco na lição. O ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, pois a partir desse avivamento, a chama pentecostal se espalharia pelo mundo. Olha que interessante, em 1901, queridos. 1901 anos depois de Jesus, do nascimento de Jesus, a igreja estava sendo renovada. Tópico 2, a importância de William Seymour. Queridos, eu costumo dizer que o nosso Pentecostes, a história do Pentecostes teve antes de Seymour e depois de Seymour. É a partir desse momento que a história mudou. E olha, queridos, foi muito difícil. Nós vamos ler junto aqui e depois eu quero comentar um pouquinho de fatos que aconteceram na Rua Azusa. A importância de William Seymour. William Joseph Seymour teve grande importância na história do movimento pentecostal. Tendo sido um dos alunos de Parham na Escola Bíblica de Houston, Texas, em 1905, Seymour recebeu como bíblicos os ensinamentos sobre o batismo no Espírito Santo, tendo como evidência o falar em línguas. Em 1906, após 5 semanas na escola bíblica, ele foi para Los Angeles. O seu primeiro sermão foi baseado em Atos 2.4.
Atos capítulo 2, versículo 4. Querido, Seymour começou a fazer parte da escola de Parham, que estudava sobre o Espírito Santo. E Seymour não aceitava que o batismo com o Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo não estava mais operando na igreja. E ele começa a estudar. A história diz que após 5 semanas, ele estudando afinco sobre o batismo com o Espírito Santo, ele faz o seu primeiro sermão, justamente em Atos 2:4, o batismo com o Espírito Santo, queridos, e o fogo desce, e a história muda. 2.1, uma história de fé e coragem. William Joseph Seymour era um homem simples e, segundo os registros, livres de vaidade. Vindo de uma família de escravos aforreados, Seymour não recebeu educação de qualidade, ou seja, ele não era um estudioso, ele não era um formador, ele não era um doutor na lei, ele era uma pessoa simples, inconformada com a igreja, inconformada com como a igreja estava fria. Então ele começa os seus estudos e começa a buscar de todo o teu coração. Entretanto, mesmo com pouco estudo e cego de uma das vistas devido à varíola, Seymour não se furtou de buscar os ensinamentos das Escrituras para se aproximar de Deus. Como as leis do apartheid não permitia que pessoas negras frequentassem as mesmas salas de aulas dos alunos brancos, Seymour assistia às aulas do lado de fora da sala, no instituto fundado por Charles Fox Parham. Olha, queridos, como era. Nessa época, em 1906, não só os negros, mas as mulheres também. As mulheres não tinham direito de falar, principalmente numa igreja. As mulheres não tinham direito de votos. As mulheres eram subordinadas aos seus maridos. As mulheres não tinham vozes, eram proibidas de falar. Os negros não podiam frequentar as mesmas escolas que os brancos. E Seymour, como era forreado de escravos, ele frequentava as escolas do lado de fora. Ele observava as aulas longe porque ele não podia sentar. Mas quando o evangelho opera, queridos, não existe branco, não existe negro, não existe judeu, não existe grego, não existe homem, não existe mulher. O Espírito Santo opera em todos que o buscam de verdade. Por isso, queridos, que a revolução do Pentecostes foi gigantesca, porque ela abriu a porta para os pobres que não podiam frequentar a igreja. Ela batizou mulheres que eram proibidas de falar na igreja, e uma dos braços direitos de Seymour é uma mulher que nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas o pentecostalismo trouxe o que Gálatas diz, que não há judeu, nem grego, nem negro, nem branco, não importa a raça, não importa o tipo, não importa, é ser humano, é criatura de Deus, e quando aceita Jesus se torna filho, sem distinção de cor e de sexo. O Pentecostes pega um homem desse, cego de uma das vistas, após ter varíola, aforreados de escravos, humilde, sem poder entrar na escola, mas anseia dele por Deus, por buscar a Deus, transforma a história. Você consegue entender o movimento poderoso do Pentecoste? O Pentecoste traz mudança, o Pentecoste traz poder. Aonde existe o Pentecoste, não existe racismo, não existe machismo, não existe feminismo. Aonde existe Pentecostes, todos somos iguais, filhos de um mesmo pai. Vamos continuar que já está virando pregação, hein? 2.2, uma história de superação. Os pais de Seymour, Simon Seymour e Phyllis Salabar, nasceram escravos. Mesmo cego de uma vista devido a complicações da varíola, Seymour não desistiu de seus ideais. As circunstâncias da vida fizeram com que ele vivesse seus primeiros anos em extrema pobreza, além de conviver com a tirania e o extremismo da reconstrução sulista. Naquele momento, a Ku Klux Klan apavorava o sudeste do estado da Louisiana. Queridos, para você que às vezes não entendeu um pouquinho da história, Ku Klux Klan era um movimento branco que matava negros, que não deixava os negros viverem direitos, eram perseguidos, eram presos.
eram chicoteados, maltratados, mortos, caçados. Então a vida de Seymour era muito difícil no sul, era muito complicado. Olha o que o comentarista diz: William Joseph Seymour é um dos exemplos do poder transformador do Evangelho de Jesus. Independente do passado e da condição pessoal, sua vida influenciou de tal modo o cristianismo mundial que até hoje ele é lembrado entre os estudiosos da história da igreja, principalmente os pentecostais. Seymour, apesar de uma infância carente e a cegueira parcial, não se furtou a pregar sobre o poder do Espírito Santo. Por toda essa entrega, Deus o honrou, fazendo com que brancos e negros orassem e cantassem juntos. Nesse ambiente, o Espírito Santo unia todos sobre um mesmo Espírito. Você consegue imaginar? Hoje talvez nós não conseguimos imaginar. Hoje nós vemos um racismo, queridos, que ele infelizmente está cobertado pela esquerda, ele está cobertado por algumas linhas de pensamentos, mas nessa época, queridos, eles eram perseguidos, massacrados, maltratados. E quando o evangelho entra, a história muda. Para mim não tem negro, não tem branco, não tem amarelo. Todos nós somos irmãos de um mesmo Deus e poderoso. E todo aquele que é cheio do Espírito Santo tem que entender que na igreja não há essa divisão. Nem com homem e mulher, nem com negro e branco, nem com índio, nem com amarelo. Todos somos filhos de Deus. 2.3. Um líder pentecostal. William Seymour é considerado uma das figuras religiosas mais importantes do século XX. Um exemplo de fé, vida de oração e anseio por mais de Deus. Você tem ansiado por mais de Deus? Você tem sentido no teu coração que você tem buscado pouco a Deus? Que não é suficiente o tempo que você passa na igreja, que você ultimamente não tem orado quase nada na tua casa, que você não tem jejuado mais, você não tem se sentido distante de Deus e às vezes pensa que Deus nem está te ouvindo, mas é porque nós não temos ansiados mais essa presença de Deus. Talvez você vai para a igreja contando os minutos para vir embora. Talvez você acha que ir uma vez por mês na igreja, uma vez por semana na igreja, seja o suficiente. Ei, uma pessoa cheia do Espírito Santo não consegue se abster, não consegue viver no comodismo. Ela é queimada pela chama do Espírito Santo como Seymour tinha, e a vontade de pregar e pregar para nações. Na história de wesleyanismo, John Wesley, nós vemos que em um ano ele percorreu 8.000 quilômetros a cavalo, fazendo culto debaixo de árvore, em porta de fábricas. O Espírito Santo faz isso em nós, por isso que Deus ordena: ide e pregai o evangelho, ensinai as nações. É uma ordenança, queridos, e somente conseguimos quando ele diz: olha, primeiro sejais cheios do Espírito Santo, esperai até que do alto sejais revestido para depois ir. Então o que nos falta é busca, o que nos falta é busca e perseverança num contexto histórico de segregação racial, rejeição e incompreensões. Como registrou Sinan, Seymour estava destinado a ser usado na condução do avivamento da Rua Azusa, e assim torna-se uma figura proeminente no avivamento mundial. O que eu ensinei? William Seymour enfatizou em suas pregações o batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência disso o falar em outras línguas. Partindo foco na lição, entretanto, mesmo com pouco estudo e cego de uma das vistas, devido à varíola, Seymour não se furtou de buscar os ensinamentos das Escrituras para se aproximar de Deus. Tópico 3 e último, preste atenção, está acabando. Aguenta aí, espero que você esteja entendendo. Ei, se você ainda não deixou um comentário, deixa aí para mim. Enquanto você está ouvindo aí, coloca um comentário embaixo aí, manda para outras pessoas, manda para o grupo da tua igreja, mesmo que esse estudo não seja da tua escola bíblica dominical, mas mostre para eles a importância de nós entendermos o que é ser pentecostal. Lembre-se, ser pentecostal não é fazer barulho.
Ser pentecostal é viver as promessas do Espírito Santo, é acreditar que Deus ainda faz milagres, que a igreja não parou no tempo, que a igreja primitiva vive até hoje, que as promessas do Espírito Santo são válidas até hoje, que se você buscar de todo o teu coração, Deus vai ao teu encontro e vai te encher, te batizar com o Espírito Santo. 3. A importância da Rua Azusa. Foi na emblemática Rua Azusa que se deu início ao avivamento que os teólogos atuais apontam como o epicentro da expansão global do pentecostalismo no século XX. 3.1. Um lugar que entraria para a história. Após as pregações movidas pelo Espírito Santo e o derramamento do Espírito sobre os irmãos, Seymour se viu na obrigação de encontrar um novo espaço para as reuniões de oração e a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Isso fez com que ele alugasse um prédio desocupado de 2 andares na Rua Azusa, número 312, no centro de Los Angeles. Segundo relatos, o local já havia sido o templo da Igreja Episcopal Metodista Africana. Um dos irmãos que esteve presente no início do avivamento da Rua Azusa, Frank Bartleman, disse: o irmão Seymour normalmente se sentava atrás de 2 caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Ele costumava manter a cabeça dentro da caixa de cima, em oração durante a reunião. Não havia nenhum orgulho lá. Edifício antigo com vigas baixas e assoalhos desencapados. Queridos, Seymour, ele viu que as reuniões em busca pelo batismo com o Espírito Santo e orações estavam ficando pequenas, não estavam suportando mais pessoas. Então ele sai à procura de um aluguel, encontra um prédio na Rua Azusa 312, 2 andares, um prédio abandonado que havia sido já uma igreja antiga que não deu certo, e ali ele começa a fazer as suas orações. A história diz, como diz aqui Frank Bartleman, que ele colocava 2 caixas de sapato e ele colocava a cabeça dentro de uma caixa de sapato, e enquanto ele orava e pregava, o Espírito Santo descia na igreja. A história conta que pessoas a 2 ou 3 quarteirões de distâncias eram impactadas com o poder do Espírito Santo, eram caídas na unção, eram libertas do pecado, eram batizadas e transformadas. A unção do Espírito Santo não se deteve nas 4 paredes, ela buscava, e acontecendo curas. Se você assistiu o comentário, é lindo, é tremendo. Pessoas aleijadas, paralíticos entravam, e eles entravam no poder de Deus e na oração eram curados. Conta-se a história que um dos pregadores ouviu um todo aleijado estralar os ossos, e Deus foi recompondo o corpo dele até que ele saiu caminhando. Que dentro das paredes do templo da Rua Azusa eram cobertas de aparelhos de andar, de muletas, de maca, de aparelhos que os aleijados eram curados e deixados lá. Ou seja, o Pentecostes é isso, é as obras que Jesus fez e maiores ainda. E aí você pode me perguntar, então por que, Kleber, que não acontece mais hoje? Porque não reunimos para orar, não reunimos para buscar o batismo com o Espírito Santo, não reunimos para fazer o que Seymour fazia. E a igreja pegava fogo. E a unção era dentro. As mulheres eram batizadas com o Espírito Santo, mais sensíveis ao Espírito Santo. O movimento crescia, a chama era ardente. Pessoas eram batizadas em línguas de outras nações e saíam para pregar. Por isso que a chama da Rua Azusa incendiou o mundo. As pessoas começaram a ver, os jornais começaram a publicar. Crianças eram tomadas com o Espírito Santo e louvavam. Crianças chegavam com aparelhos para andar e saíam andando, caminhando normalmente. Era impossível não acreditar no mover do Espírito Santo. Isso tudo aconteceu com essa chama, queridos, nessa chama. 3.2, o acontecimento na Rua Azusa. Em uma construção capenga, segundo um periódico da época, localizada no centro de Los Angeles, na Rua Azusa 312, houve um grande despertar do Espírito Santo. Na visão de muitos teólogos pentecostais,
Foi naquele prédio que aconteceu o grande avivamento, que abalaria a estrutura da igreja de Cristo. Ou seja, era impossível agora segurar, fechar, trancar o fogo do Espírito Santo. Era impossível impedir o movimento de Deus. Era impossível as pessoas verem aquelas curas e não acreditar que o batismo com o Espírito Santo era real, que o poder de Deus era real, que o Pentecostes ainda estava funcionando, que não só o lenço de Paulo naquela época curava, a sombra de Pedro curava, mas agora estavam acontecendo novamente curas. Esse novo despertar pentecostal atraiu milhares de pessoas de Los Angeles e cidades vizinhas, despertando o interesse pela busca no batismo com o Espírito Santo. Esse acontecimento ficaria conhecido como o avivamento da Rua Azusa. 3.3, último tópico. O fogo cai em Azusa. O avivamento da Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramamento do Espírito Santo. Houve uma atuação transformadora no espírito dos irmãos que se reuniam na Rua Azusa para clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Ali foi o núcleo irradiador do avivamento que invadiu todo mundo. Ou seja, a partir dali era impossível frear o Espírito Santo. Era impossível frear esses acontecimentos. As pessoas iam atrás de cura, iam atrás de ser batizada com o Espírito Santo. Deus dava dons espirituais, o fogo ia para mais longe. E hoje, queridos, a igreja não mudou, o Espírito Santo continua. Nós temos que reviver essa história, nós temos que buscar o avivamento novamente, buscar em oração, estudo da palavra, santidade. O Espírito Santo ainda quer curar, ainda quer batizar, ainda quer encher as nossas igrejas. Mas nós, a administração humana, tem trancado o Espírito de fora. Temos confundido os avivamento com barulho. Temos confundido o pentecostalismo com gritaria. Queridos, você pode gritar cheio do Espírito Santo. Você pode estar carregado da unção. Mas tem que ter algo. Não adianta eu me encher, dançar no Espírito, se não está acontecendo nada. Deus te batiza com o Espírito Santo, te dá poder para que você atinja outras pessoas. Se isso não está acontecendo, queridos, não está funcionando, não é um batismo verdadeiro. Eu sei que muitos vão me criticar, mas essa é a realidade. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio para ajudar outras pessoas, para impor as mãos sobre enfermos e eles serem curados, para decretar o dia do Senhor. Entenda isso. Olha o comentário de Frank Batman. O Espírito operava profundamente. Uma pessoa inquieta ou que falasse sem pensar era logo repreendida pelo Espírito. Estávamos em Terra Santa. A atmosfera era insuportável para os carnais. Geralmente eles passavam longe daquela sala, a não ser que já houvessem sido subjugados e esvaziados pelo Espírito. Só iam para lá os que verdadeiramente buscavam a Deus, os que estavam comprometidos com Ele. Ali não era lugar para manifestações emotivas e nem ter ataques ou dar vazão a sentimentos negativos. Os homens não gritavam naquele tempo, eles buscavam a misericórdia do Senhor diante do seu trono. Conseguiram entender, queridos? Conseguiram entender o que isso fez na história? Que o fogo começou a acender aqui a igreja mundial, todos os cantos do planeta pararam e começaram a ver que Deus ainda operava milagres. Queridos, mas não foi fácil. Não foi fácil, queridos. Se você ler a história, as mulheres como eram repreendidas e não podiam falar, quando eram encontradas falando em línguas, às vezes saía do templo, saía da Rua Azusa, cheia do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, eram logo aprisionadas pela polícia e levadas para os hospitais, clínicas psiquiátricas, acusadas de serem insanas. As mulheres não podiam falar. As mulheres, quando eram cheias, caíam no chão e começavam a ser cheias do Espírito Santo no chão. Eram acometidas de muita defamação. Chegaram a falar, queridos, que esse avivamento era o vômito de Satanás.
começaram contra perseguir. Crianças que eram batizadas com o Espírito Santo eram queimadas vivas. Eles invadiam. Quando a igreja saiu da Rua Azusa, começaram a montar os templos, eles destruíam as tendas, queimavam, botavam fogo. A perseguição era grande, era gigantesca, queridos. O nosso Pentecoste de hoje teve preço de sangue. Por isso que nós não podemos brincar, não podemos ser crianças, não podemos ser infantis. O Pentecoste não é brincadeira. O Pentecoste é poder de Deus para a transformação da vida. A igreja está perdendo o rumo. Que nós possamos entender que não é barulho, é unção. Que não é emocionalismo, é poder de Deus. Emocionalismo no outro dia está do mesmo jeito, mas quando tem poder de Deus, há transformação. Quer dizer, essa lição, o que eu ensinei? O avivamento da Rua Azusa foi um autêntico derramamento do Espírito Santo. Sei que essa aula já foi um pouco grande, mas é uma aula linda, uma aula que eu gosto, é uma aula que acaba se transformando às vezes no meio disso, mais um sermão, mas queridos, não tem como falar na Rua Azusa, não tem como falar no avivamento da Rua Azusa, não tem como falar no poder do Espírito Santo, se nós não nos despertarmos, se nós não tivermos sede e fome de Deus, se nós não buscarmos mais do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, aquele que me busca acha. Aquele que bate, a porta será aberta. Está faltando em nós compromisso de busca com o Espírito Santo. Deus quer te batizar, Deus quer mudar a história, que nós possamos criar grupos de reuniões, estudando a palavra, estudando os dons, estudando tudo que a palavra diz e buscando em oração, porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir, queridos. Conclusão: o avivamento da Rua Azusa abalou a estrutura da igreja. Por isso é preciso pedir ao Espírito Santo que opere em nós o anseio para receber mais de Deus, a humildade para não sermos dominados pela soberba, o discernimento para não sermos confundidos, e a consciência de que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Lição 9 da próxima semana, o movimento pentecostal no Brasil. Um despertar que mudou a nação brasileira. E eu quero ver você comigo na próxima lição. E eu quero que você coloque nos seus comentários o que você achou dessa aula. Você entendeu, queridos? Você conseguiu compreender a importância do movimento da Rua Azusa? Deu para você ter uma noção da importância que há quando reunimos para estudar a palavra, para orar? Você consegue entender o que Romanos 11, 8 diz, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Que o Espírito Santo continua fazendo milagres? Queridos, eu quero que você entenda, não é crítica, mas o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo não é emocionalismo. Não adianta eu mostrar estar cheio do Espírito Santo na igreja e dar um testemunho feio lá fora. Não adianta eu fazer um rebuliço na igreja, eu dizer que estou cheio, falar em línguas, gritar, rodopiar, e no outro dia estar vendo o meu irmão passar necessidade e não ter um coração piedoso. Não adianta eu estar cheio, dizer que eu estou cheio, gritando, dando glórias, falando em línguas e não cumprir a palavra de Deus. Algo está errado, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é poder. Se você está cheio do Espírito Santo, você tem poder de Deus. Espero que você tenha entendido essa lição. Quero te pedir perdão se eu extrapolei um pouquinho, se eu dei muito ênfase, se eu falei um pouco mais alto do que devia, me perdoe. Mas é que essa lição, ela mexe comigo, ela impacta o meu coração. Meu pensamento todo dia: Senhor, eu tenho te buscado pouco. Senhor, eu tenho feito pouco para ti. Senhor, eu preciso mais de ti. O que eu tenho feito enquanto tem muitas pessoas morrendo de fome, passando fome sem conhecer a tua palavra?
E o que eu posso te pedir é que me ajude nessa obra. Mande esse vídeo, tem curso de discipulados no canal, tem avatar evangelista com bonequinho, com 2 meditações todos os dias. Vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas e comece a buscar. Busque mais e mais. Os dons de Deus estão aos nossos alcances. Amém, queridos? Te espero na próxima lição. Que Deus te abençoe muito e espero o teu comentário. Deus te abençoe.